aqui com a nossa maravilhosa Roseli De Fátima. Pode falar completo? Não tem problema? Não, fala Rosinosa. Rosinosa, tá bom, desculpa. Voltamos agora com a nossa querida Rosinosa. Veio aqui pro Meta Influencer trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua graça, do seu carisma. Sim! Ontem eu tive a honra, né, de ter sido convidada para fazer a abertura do evento e eu falei de um tema bastante intrigante, extremamente necessário para as empresas e que as empresas têm muita dificuldade de trabalhar, que é o planejamento estratégico, né, que é o que leva a empresa para o futuro. Então, eu fiquei muito feliz em participar, embora o tempo seja bem pequeno. Mas é algo bem pertinente para uma abertura, né? Porque realmente é o planejamento estratégico que é a ponte. O Meta Influencer vai influenciar diretamente em todo esse planejamento estratégico. Sim. Né? E olha só como é bacana, Falcone. Qualquer empresa que abra hoje, ou que abriu há 30 anos atrás, ela sabe muito bem o que ela está abrindo. O dono, aquela pessoa que fundou, ele sabe por que ele está tomando essa decisão. Ele sabe por que escolheu esse negócio. Só que isso fica muitas vezes no coração, não vai para o papel, ele não declara por que a empresa existe. É a questão da pessoa que sofre calada, não verbaliza. Não verbaliza. E quando ele tem a coragem de fazer isso, então eu fiz a parte de... toda essa parte instrumental de planejamento estratégico, mas antes, a formulação estratégica de inúmeras empresas nos últimos anos, né, nas últimas décadas. E o que eu percebo quando a gente faz isso? Eles sabem exatamente para que a empresa existe, mas eles têm dificuldade de colocar isso no papel e de trabalhar com isso. Eu conheço empresários que colocaram isso no papel depois de 30 anos, né? E quando eu chego na empresa, eu pergunto, e aí, como é que tá? Tá cumprindo com a missão, com a visão? Olha, sinceramente, Rose, um dia me falaram que tinha que ter isso, eu tenho, mas nem sei para que serve. Gente, isso é sério, né? Não sei para que eu vou fazer com isso. Vou botar em prática. E a dificuldade é como coloco em prática a minha razão de existir, como eu coloco em prática a minha visão de futuro. Aí é o que você disse, tem tudo a ver o planejamento estratégico, que é a ponte, que leva desde os anseios que o empreendedor tem quando ele monta a sua empresa, até os resultados que ele espera para que sejam cumpridos e superados. Então, esse é o grande segredo, é a ponte que leva. Então, se você não tiver tudo devidamente, estrategicamente planejado, você corre um grande risco de não chegar onde você quer. Certo. Rose, e dentro do planejamento estratégico, a gente agora há pouco falou com o pessoal que faz planejamento de marketing. Sim. Quando você vai fazer uma campanha, sim, você faz um planejamento. Isso. O planejamento estratégico está acima de todas as coisas, porque sim, é o planejamento ele é o macro da empresa toda. Isso. Tá? O Meta Influencer, né, e congressos de influenciadores como, né, tem acontecido, talvez não tão célebre, conforme a Kátia e a Nádia conseguiram trazer aqui. Fantástico o que elas estão fazendo. Mas a gente tem que colocar esse tipo de evento dentro dessas empresas. Qual que é a relevância que você enxerga para dentro desse planejamento estratégico da empresa? A busca de conhecimento. Isso. Né? Onde você vê dentro do planejamento, onde que é colocada essa busca de conhecimento? Sim. Tem sempre um capítulo, né, que eu digo, mas que se chama, dentro do planejamento estratégico, é um dos macro-objetivos, que está voltado à capacitação da empresa. Hoje, o objetivo ele pode até estar declarado ou descrito, né, como capacitação. Mas hoje, o instrumento de capacitação são as academias corporativas, são as universidades corporativas. Que qualquer tamanho de empresa pode ter a sua universidade corporativa hoje. É, né? Muito fácil, muito simples, pela questão de que é tudo em plataforma. Né? Mas é claro que tem que ter alguém para ajudar a criar os conteúdos necessários, né? E criar toda a monitoração disso. Sim. Mas como é que eu vejo isso? O Meta Influencer dentro das empresas, né? As pessoas levando essa importância, naturalmente vai gerar na empresa uma necessidade de estar dentro do Meta Influencer. Sim. Né? Não só, mas é o processo de retorno, o processo de volta. Eu vou para lá, gostei do que eles vieram me trazer, vou lá para dentro participar desses eventos, porque esses eventos contemplam uma série de datas comemorativas com geração de conhecimento, de habilidades para se chegar onde se quer. Então, ninguém nasceu empreendedor, ninguém nasceu empresário, ninguém nasceu gestor, ninguém nasceu líder. Tá? Então, eu sou daquela ala dos psicólogos que sabe que você pode formar um líder.
você pode formar um gestor, você pode formar um empresário com mentalidade empresarial. E o empreendedor, muitas vezes ele é empreendedor porque ele tem aquela sede, né? Corre no sangue o desejo de empreender, o desejo de ser dono de um negócio, mas muitas vezes ele não tem a preparação para isso. Falta nele como é que eu vou traçar esses caminhos? Talvez até uns freios, né? Sim, ele não só os elementos aceleradores, mas sim, também mas os freios, né? Freios, né? Os medos, né? As inseguranças. Então, tudo os processos, isso. né? Isso. Saber pautar, quando é tempo do quê, né? Exatamente. Então, uma das coisas que eu acho mais lindas, a gente falar sobre isso, essa questão de trazer as empresas para dentro do Meta Influencer. Porque o Meta Influencer, eu, assim, tiro o chapéu. Eu me senti extremamente honrada em ser parte desse projeto, né? Eu sou membro do Meta Influencer, mas muito mais do que ser parte, é saber que todos os que hoje são parte do Meta Influencer, de alguma maneira tem uma participação lá, ele vai deixar um legado de conhecimento. Exato. Quando eu falo legado, eu não falo em deixar bens materiais. Eu falo em deixar riquezas de conhecimento. Capital intelectual. Capital intelectual. Falou tudo. Para quê? Para que as pessoas possam construir, desconstruir, criar novos paradigmas, mindsets e provocar, né, a antecipação do futuro. Que é o que o planejamento estratégico faz. Ele provoca a antecipação do futuro. Eu não fico esperando a hora que der, a gente faz, né? Só citar um exemplo para a gente poder ir concluindo a minha parte aqui. Um dia eu conversando com um empresário, ele e a esposa, eles disseram assim, Rose, mas assim, o que você poderia fazer pela minha empresa? Porque assim, minha empresa é pequena, ela tem 8 funcionários, 8 colaboradores, nós já temos a nossa loja, nós temos a nossa chácara, nosso rancho, nossos bens, nossa casa, temos os nossos carros. O que mais a gente precisa? O que você poderia fazer por nós? Eu falei, você tem uma loja, você poderia ter 10. Sim. Hoje você poderia acompanhar os resultados das lojas apenas por registros e controles planilhados através dos sistemas. Só acompanhar os resultados do negócio. Como faz lá o dono da van? Tá certo? Sim. Como fazem tantos outros empresários, eu uso o dono da van porque eu acho fantástico aquela pessoa. Né? E como ele administra, a humanização que existe. Para quem não sabe, aquele prédio mais alto da América Latina lá, a construtora é dele, né? A construtora é dele. Então, gente, isso é forte. O velho da van e por trás do velho da van. Porque o velho da van, na verdade, ele acredita nas pessoas. Que, na verdade, o velho da van é um personagem ali que... né, o garoto propaganda, né, do negócio da empresa. O empreendedorismo dele tá... É fortíssimo, né? Extremamente maior do que aquilo ali. E a gente tem que voar, né? A figura dele, sem dúvida... Sim, a gente tem que voar. Então, quando eu falo a gente tem que voar, é olhar e falar assim, eu vou ficar do mesmo nível do velho da van. Lógico. Eu vou crescer, eu vou à frente. E é interessante, assim, que eu tenho todo esse sentimento, esse pensamento, mas eu nunca quis... com muita vontade mesmo, empreender o meu negócio. O meu negócio é empreender negócios para empresários e empreendedores. Sim. Então, a minha empresa é Você S.A., é Rose S.A., né? Que é a parceria, a consultoria, que a gente trabalha com a consultoria empresarial, com soluções empresariais, e a fintech, que a gente faz empréstimo, né? Que a gente trabalha com empréstimos Sim, de capital de giro para empresas. Mas o mais importante é isso, né? Pessoas nasceram para formar empreendedores, para formar empresários, para formar empresas, para construir o futuro de outras empresas, né? Eu já tive iniciativas de negócios, negócios de loja de imóveis, garagem de carro, de venda de veículos, já tive um pouco disso tudo. Mas, na verdade, o que eu sinto que realmente eu nasci quando eu falo para ser feliz e fazer as pessoas felizes, é porque eu sou feliz quando eu ajudo as empresas a serem felizes no seu dia a dia e no seu resultado final que está lá na frente, que ele já vai deixar declarado através da formulação estratégica, missão, visão, valores, o propósito, que compõe o propósito, e também através do planejamento estratégico. Muito bom. E vamos fazer o seu, hein? Vamos. Ele já tem, gente, missão, visão, valores. Podcast, mas da minha empresa, do podcast. Exatamente. Mas o podcast, um dia ele vai falar para vocês, ele tem uma visão, cara, que é de águia. Elas me entrevistaram. Para quem não sabe, a Rose, que está com a gente segunda-feira, junto com a Vilminha, também fazendo parte do time, que vai às quartas. Inclusive, tem projetos, tá? Pro podcast legal. Ter mais datas aí. A gente tem bacana. Alguns elementos, até que tá participando aqui do Meta Influencer. Isso. E é isso. Quem quiser conhecer mais da história da Rose, também tem uma entrevista. Foi a nossa primeira entrevistada. Foi. Então tem uma entrevista de mais de 2 horas lá e tal no podcast. Muito legal. Então, galera, siga @Rose Nossa. Tem 2 perfis lá, um com underline e outro sem, é o sem underline.
tá? Sigam E se ela. inscreve no canal do Se Pocket. inscreve no Pocket Podcast. Essa fera aqui, que a gente tá lá, né? Segunda, quarta Resiliente. e outros dias e horários. É isso aí, Deus abençoe. Resiliente. Rose. Beijo, Isso aí. meu amor. Obrigada. Deus abençoe, viu? Obrigada. Bora, Bill, vamos dar uma pausa aí e a gente já volta.